O grito do Sr. Alcântara, o CEO da multinacional de investimento financeiro Titan Capital, ecoou pelo salão de mármore branco. Despedido! Você está fora! Quem você pensa que é para tocar em algo que vale mais de $1 milhão? Seu lugar é com o lixo, não com os documentos da minha empresa de tecnologia. Tire daqui agora! Todos pararam. O silêncio na sala de reuniões de alto padrão era tão pesado que dava para ouvir o coração de cada um batendo. No centro, tremiam duas pessoas. De um lado, o Sr. Alcântara, com o rosto vermelho, apontando o dedo como um tirano em um filme. Do outro, estava Júlio, o faxineiro. Júlio não estava vestido para aquele tipo de cena. Usava seu uniforme simples de cor cinza, com o esfregão ainda na mão. No chão, uma pasta de couro preto estava aberta, e papéis caros de consultoria empresarial estavam espalhados. Júlio só tinha tentado limpar um pouco de café que o próprio CEO tinha derramado e que pingava perigosamente perto da pasta. Ele agiu rápido, sem pensar no capital de risco que estava ali dentro. E foi por isso que a mão do Sr. Alcântara o empurrou com tanta força. É um erro, senhor. O café ia, Júlio tentou explicar, mas a porta já estava aberta e um segurança enorme o agarrou pelo braço. Não me interessa seu lero-lero, faxineiro. Você tem zero valor para esta instituição financeira. Nunca mais pise aqui. Você tem 15 minutos para sair do prédio ou chamo a polícia por invasão e vandalismo de propriedade intelectual da empresa, bradou Alcântara. Enquanto era arrastado, Júlio olhou para trás, engolindo a humilhação. Seus olhos encontraram os de Dona Regina, a copeira, que chorava em silêncio no canto. Ele viu a alegria maliciosa nos rostos de alguns jovens estagiários engravatados, que se sentiam superiores. Mas ele também viu um olhar diferente, o de Mariana, a diretora de operações, que desviava o olhar com uma expressão de profunda tristeza e raiva. Júlio, o homem que ganhava a vida limpando a sujeira dos outros, o humilde pai de família que economizava cada centavo, foi jogado na rua. Sua única preocupação não era o emprego, mas a pasta que o chefe tinha aberto. Ele viu a folha que Alcântara estava lendo antes de tudo acontecer. Era um relatório confidencial sobre a nova aquisição da empresa. Mas a parte que grudou na sua mente não foi o título chique. Foi a caligrafia na margem, um rabisco, um número de telefone e um nome. JP. Era o mesmo apelido que sua falecida esposa usava para o pai dele. No mesmo instante em que o portão de vidro do prédio comercial se fechava atrás dele, o celular no bolso de Júlio começou a tocar. Era um número que ele não conhecia, de uma cidade muito distante. Por um momento, a dor da demissão sumiu. Ele atendeu, e a voz do outro lado disse apenas: "É você o Júlio?" Recebemos a confirmação. O investimento da firma foi aprovado. O projeto de gestão é seu. Precisa vir para a reunião de integração imediatamente. O conselho espera você. Seja bem-vindo, novo CEO. O que estava acontecendo? Júlio foi demitido na frente de todos por tocar em uma pasta e, no minuto seguinte, estava sendo chamado para ser o chefe de outra empresa? Build-up, o começo da história. Para entender essa loucura, precisamos voltar 2 semanas, antes do café derramado e do berro humilhante. Júlio, 55 anos, era a alma da limpeza na Titan Capital. Ele nunca falava muito, mas estava sempre lá, limpando a sujeira que ninguém via e muito menos agradecia. Sua esposa, falecida há 1 ano, sempre o incentivou a voltar a estudar e, mais importante, a reinvestir no que ele havia abandonado há 30 anos, o sonho de seu pai. O pai de Júlio foi um engenheiro civil brilhante que criou uma startup de soluções de logística e gestão de talentos em uma época que ninguém sabia o que essas palavras significavam. O sonho faliu, deixando apenas dívidas e o peso da derrota. Júlio, ainda jovem e precisando de dinheiro, engavetou o que restava do projeto, que estava em uma única caixa de papelão, e foi trabalhar. Ele era esperto, tinha um jeito com números e estratégias de mercado, mas a vida o levou para o esfregão. Era um clássico caso de um underdog, mas ele havia aceito seu destino. No entanto, o Sr. Alcântara, o CEO, não o deixava em paz. Alcântara era o oposto de Júlio, jovem, arrogante,
e com o pior tipo de corporate snobber, snobismo corporativo. Ele achava que a riqueza o tornava superior em tudo. Para ele, Júlio não era um ser humano, era apenas uma ferramenta de limpeza, o que era um grande preconceito social da sua parte. Alcântara tinha um prazer especial em destratar Júlio na frente de outros executivos e clientes de alto nível, fazendo piadas sobre o seu cheiro ou sua falta de diploma universitário. Um dia, enquanto Júlio limpava o banheiro executivo, ele ouviu uma conversa no celular de Alcântara. O CEO estava desesperado. A Titan Capital estava à beira de um fracasso financeiro em sua nova aquisição de e-commerce. Ele precisava de uma estratégia de reestruturação com urgência. Júlio, sem querer, ouviu o nome da empresa em crise, a Firma. A Firma. Aquele era o nome da pequena startup de seu pai. Naquela noite, Júlio abriu a velha caixa de papelão. Lá estavam os diagramas, os planos de negócios, e um contrato antigo com um sócio minoritário que usava o nome JP. A solução de logística de seu pai era pura genialidade, uma ideia que estava 30 anos à frente de seu tempo. E o mais chocante, o sócio minoritário era uma espécie de holding de investimento que o pai de Júlio havia esquecido de desfazer, e que, secretamente, havia prosperado. A única chave para reativá-la era a caixa. Júlio percebeu a ironia do destino. A empresa que seu pai fundou e que se tornou uma lenda no mundo financeiro estava ligada, de alguma forma, à empresa que humilhava todos os dias. Naquele momento, acendeu-se uma chama dentro dele, ele não seria um faxineiro para sempre. Ele ia resgatar o legado da família. Ele investiu cada centavo de suas economias de uma vida no envio do plano de seu pai, adaptado por ele, para a sede de JP, no Rio de Janeiro, sem contar a ninguém. Ele se candidatou como consultor anônimo para salvar a firma. Afinal, o que ele tinha a perder? Seu chefe já o tratava como se ele não valesse nada. 2 dias antes da demissão, Júlio recebeu um e-mail. Não era de Alcântara, mas de um advogado de JP. Dizia apenas: seu plano é a solução que estávamos procurando. Estamos em contato final para transação de capital e gestão de riscos. Aguarde nossa ligação. O conselho está em choque com a sua visão de mercado. E então, o café foi derramado. O Sr. Alcântara, cego pelo seu snobismo e preconceito, chutou para fora o único homem na empresa que tinha a chave para o seu próprio futuro. Jogando o esfregão na lixeira, Júlio ajustou o colarinho sujo do uniforme e atendeu a segunda ligação, ainda na calçada movimentada de São Paulo. A voz do outro lado era agora mais firme, mais executiva: a Titan Capital acaba de ser comprada. A aquisição foi finalizada. A partir de hoje, a empresa faz parte do nosso grupo de investimentos. Você é o novo CEO da Titan Capital. Sim, a empresa que você acabou de deixar. Precisa voltar agora. O Sr. Alcântara está com o conselho na sala dele. Eles estão esperando, você. Júlio parou de respirar. Seu corpo tremia, mas agora não era de medo, e sim de uma justiça fria e doce. Ele era o faxineiro. Ele era um underdog. E ele estava voltando para o topo. Com um sorriso lento e perigoso, ele se virou e olhou para o arranha-céu de vidro. O portão de segurança que o expulsou parecia agora um tapete vermelho. Ele tocou no botão de chamada do elevador executivo. O que aconteceria quando Júlio, de volta ao prédio comercial, ficasse cara a cara com Alcântara e seus antigos algozes? O que ele faria com a empresa de tecnologia que o tratou como lixo? Júlio apertou o botão do elevador executivo. Ele estava suado e com cheiro de desinfetante, mas nunca se sentiu tão calmo. Enquanto as portas de metal deslizavam para cima, ele usou o reflexo espelhado para ajeitar a gola amassada do seu uniforme de faxineiro. Ele não iria tirar o uniforme. Esse seria o uniforme da sua vingança. O elevador parou. As portas se abriram para o 40º andar, a área do conselho executivo, onde ele só podia limpar depois que todos saíam. No final do corredor, a porta da sala de reuniões principal, feita de vidro fosco, estava entreaberta. Vozes altas e nervosas vinham de lá. Júlio caminhou. Cada passo era lento e deliberado. Ele passou pelo estagiário que zombava dele e pelo supervisor que sempre o apressava.
Ninguém ousou dizer uma palavra. O silêncio era esmagador, pois eles sabiam que algo enorme havia acontecido, a aquisição corporativa relâmpago que abalou o mundo de investimento financeiro. Júlio empurrou a porta de vidro e entrou. O confronto, o clímax da humilhação invertida. A sala de reuniões era a mesma onde, minutos atrás, Júlio tinha sido humilhado. Sentado à cabeceira, com o rosto pálido e gotas de suor escorrendo pela testa, estava o Sr. Alcântara. Ao seu lado, 5 membros do conselho de administração da Titã Capital pareciam atordoados. Na frente deles, estava a pasta de couro preta que havia causado toda a confusão. Alcântara se levantou, batendo as mãos na mesa, numa tentativa desesperada de manter o controle. Segurança! Quem permitiu que este faxineiro entrasse? Eu o demiti. Tirem ele daqui agora. Mariana, a diretora de operações que o havia olhado com pena antes, foi a primeira a reagir. Ela levantou a mão, quase implorando, para impedir Alcântara. Senhor Alcântara, pare. Ele é. Mas era tarde demais. Alcântara marchou até Júlio. O preconceito e o snobismo corporativo em seus olhos eram fogo puro. Você é surdo, seu vira-lata? Não entende a palavra demitido? Não sou eu que vou te aturar mais. Seu trabalho é limpar o chão. Este é um momento de transição de capital para pessoas com educação financeira. Vá embora. Ele tentou agarrar o braço de Júlio, mas o faxineiro recuou um passo. Nesse momento, o tablet sobre a mesa tocou. Era um e-mail de prioridade máxima. Alcântara o ignorou, mas o vice-presidente do conselho, um homem grisalho e sério chamado Dr. Soares, pegou o dispositivo. Ele leu as 2 primeiras linhas e seu rosto perdeu a cor. Ele pigarreou, a voz trêmula. Alcântara, pare. Esta é a confirmação oficial do novo CEO de nosso grupo de negócios internacionais. O nome é Júlio Pereira. Alcântara gargalhou, uma risada histérica e vazia. Júlio Pereira? Ah, claro. Um faxineiro se chama Júlio. Que ironia do destino. Joguem essa piada fora. Dr. Soares se levantou, ignorando Alcântara, e olhou para o faxineiro. Com um profundo respeito que nunca daria ao antigo CEO, ele estendeu a mão para Júlio. Senhor Júlio Pereira, disse Soares. Meu nome é Dr. Soares. O conselho espera que você assuma a gestão estratégica imediatamente. É uma honra tê-lo de volta, ou melhor, tê-lo no topo. O salão ficou em silêncio. Alcântara congelou. Ele se virou lentamente para Júlio. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora estavam cheios de um terror lento e paralisante. Você. O Júlio? O faxineiro. Mas, o quê? Aquele plano. Aquela startup. Júlio finalmente quebrou o silêncio, sua voz calma, mas carregada com a autoridade de um homem que esperou 30 anos por aquele momento. A startup era do meu pai, Alcântara. Afirma. O nome chique que vocês usam agora é Grupo JP, Investimentos Estratégicos de Desenvolvimento. E a JP é a sócia minoritária que, secretamente, se tornou o braço de capital de risco mais poderoso do Brasil. Ele apontou para a pasta de couro aberta no chão. Aquele relatório confidencial de soluções de logística que você estava lendo? A chave para salvar a Titã Capital de um fracasso financeiro? Ele estava na minha caixa. Foi o meu plano que você acabou de chutar para fora. Aquele é o meu projeto de gestão. Alcântara deu um passo para trás, tropeçando na própria cadeira. A justiça poética estava sendo servida fria. O novo chefe e a lição do desprezo. Júlio olhou para todos na sala, do estagiário ao vice-presidente, e, por fim, para Mariana, a única que parecia aliviada. Primeiro dia como CEO, e já tenho a primeira decisão a tomar, disse Júlio, tirando as luvas de borracha. Ele a jogou no canto da sala, perto da lixeira. Ele se virou para Alcântara, que parecia um garoto pego roubando doces. Alcântara, você está despedido. Não por erro, mas por sua arrogância e por um preconceito que esta instituição financeira não pode mais tolerar.
Você não falhou apenas em gestão de riscos, você falhou em humanidade. Você tem 15 minutos para recolher seus pertences e sair do prédio. E não se preocupe, vou pessoalmente garantir que seu currículo chegue a todas as grandes empresas de tecnologia. Júlio fez uma pausa. E sim, vou chamar a segurança por vandalismo e humilhação de um funcionário. O antigo CEO desabou na cadeira, derrotado. Júlio, ainda com seu uniforme de faxineiro, se sentou na cadeira principal de Alcântara. Ele olhou para Dona Regina, a copeira que havia testemunhado tudo, ainda na porta. Dona Regina, pode me fazer um favor? Não se preocupe em limpar essa mesa. E traga o melhor café que esta empresa puder oferecer. Vamos precisar de muita energia. A partir de hoje, a Titã Capital não é mais sobre corporate snobber. É sobre talento, não importa de onde ele venha. Lê se inclinou para frente, olhando para o atordoado conselho. Meu próximo ato como CEO é criar um fundo de investimento em educação para todos os funcionários de base. Vocês verão, senhores, que o verdadeiro capital de risco desta empresa está nas pessoas que vocês ignoraram. E a primeira pessoa a ser promovida é Mariana, que assume o posto de diretora-geral. O futuro é de quem vê valor onde os outros só veem lixo. Júlio pegou a caneta mais cara da mesa, riscou o seu antigo horário de faxineiro na agenda e começou a trabalhar, sentindo o peso do uniforme e a leveza de uma vitória que foi construída na sombra e provada na luz. Um derdo havia voltado e, com um simples esfregão, limpou toda a sujeira e a arrogância do topo. Espero que você tenha gostado do desfecho desta história de superação e justiça. Gostaria que eu escrevesse uma sinopse cativante para este vídeo, otimizada para o YouTube, para que ele possa ser lançado imediatamente.